Ferramenta de foco, checklist. Hoje vamos falar de uma ferramenta que é bem simples de ser utilizada, simples de ser entendida e que nos ajuda muito, nos auxilia muito a gente ter mais foco, ter mais organização e conseguir produzir melhor, conseguir estudar melhor e organizar melhor o nosso tempo. Ah, primeiro que tem dois tipos de checklist aqui quando eu falo. Tem um checklist que é onde nós colocamos as coisas como se fosse um tipo de agenda para a semana. Então a gente vai colocando item por item, esse primeiro ponto. Nessa semana eu tenho tais coisas para resolver, eu tenho consulta, eu tenho tal coisa. A gente faz um checklist mesmo, como se fosse para a agenda da semana. Então esse é um primeiro tipo, digamos, de checklist. E um outro tipo é um checklist, digamos assim, temporário, em que nós precisamos fazer alguma coisa e aí a gente está com várias coisas na cabeça. Eu preciso, estou aqui, estou lendo esse livro, estou estudando isso aqui, só que tem muitas coisas na minha cabeça que eu estou pensando, eu estou pensando que eu vou ter uma consulta, eu estou pensando que eu vou ter que começar tal coisa com tal pessoa. Então, esse outro tipo de checklist é um checklist temporário, em que eu anoto as coisas que eu preciso fazer. Esse primeiro tipo, que é como se fosse uma agenda, esse checklist, que é um tipo de agenda, ele ajuda a gente primeira coisa, a lembrar, né, a organizar as coisas mais importantes, para a gente não esquecer. Então ali a gente tem ali as nossas prioridades ali que a gente tem para a semana e a gente vai tá olhando ali e vai marcando. Isso aqui já foi feito, isso aqui vai ser feito ainda. Isso aí traz mais organização, traz mais leveza, traz mais clareza para o nosso dia, para a nossa rotina. Então é uma grande ferramenta. Esse é o checklist como se fosse um tipo de agenda. Ele auxilia na organização, na leveza. O outro, e esse é o principal, que eu gostaria de falar, é um tipo de checklist em que a gente tem algumas coisas para fazer. Às vezes estou estudando ali, e aí de repente minha mente está processando outras coisas, ainda está tentando pensar em outros assuntos, está tentando lembrar. E aí, o que a gente faz? Deixa uma folhinha ali do lado, uma folha em branco, ou de um caderno, de uma agenda, alguma coisa ali que você possa anotar. E aí você vai anotando, opa, isso aqui o que vem na cabeça, tudo que vem na sua cabeça ali vai fazendo, eu preciso marcar uma consulta, eu preciso ir numa consulta, eu preciso conversar com tal pessoa, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso ver isso aqui, eu preciso organizar. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Então, tudo que tiver na nossa mente ali, a ideia é que a gente coloque nesse checklist, digamos, temporário. Por quê? A finalidade desse é trazer um alívio para a nossa memória de trabalho. Eu já falei isso aqui em outro vídeo também, o nosso cérebro, né? O computador ele foi feito de forma bem parecida com o nosso cérebro. E nosso cérebro, a gente tem uma memória permanente, em que as coisas são armazenadas a longo prazo, só que a gente tem uma memória, digamos assim, volátil. É uma memória que é o que faz a gente conseguir processar as coisas nesse instante. E aí, eu chamo de memória de trabalho, digamos assim. Essa memória nossa aqui, ela tem uma capacidade limitada. Então, eu estou aqui lendo alguma coisa, estudando alguma coisa. Só que se minha mente está conseguindo pensar em outras coisas, lembrar, ficar... isso diminui a minha capacidade, a minha memória de trabalho do que eu estou fazendo atualmente. Então, eu estou pensando em outras coisas e me atrapalha a fazer o que eu estou fazendo agora. Então, quando a gente vai, eu coloco ali, escreva, nesse checklist temporário, tudo que eu preciso fazer, preciso resolver tal coisa, tudo que eu tenho ali, que está me incomodando, que eu estou pensando, eu escrevo ali, isso já traz um alívio. Por quê? Ajuda a ter mais foco, porque vai reduzindo as opções na nossa cabeça. Então aqui, digamos assim, eu estou focado numa coisa aqui que eu preciso fazer, mas tinha outras 5 coisas que eu tinha que resolver em outro momento, em outra hora. Quando eu anoto, eu tiro essas coisas da minha cabeça. Meu cérebro entende que ali já está armazenado. Depois eu não preciso ficar pensando em lembrar. Só eu consigo olhar e consigo ver o que tem para fazer. Quando eu tiro essas coisas, quando eu anoto, eu tiro elas da minha mente e aí elas liberam a minha memória de trabalho. E aí tem uma outra questão também que é bem interessante, muito útil, que é esse checklist que é para aliviar nossa memória de trabalho, ele também auxilia para reduzir a ansiedade. Às vezes a gente está ansioso, fica ansioso, e a gente nem sabe especificamente por quê. Quando você começa a anotar as coisas que tem para fazer, você, opa, isso aqui está me deixando ansioso, eu estou preocupado se isso aqui pode dar certo, se isso aqui vai ser resolvido ou não. Então, quando você anota, isso também ajuda a ansiedade, a reduzir a ansiedade e facilitar as coisas. Facilitar a gente conseguir focar ali, né? Reduzindo a ansiedade e também ajuda a gente a focar. E tem uma lei muito interessante que chama-se Lei de Hick, que ela diz que o tempo gasto para tomar uma decisão
aumenta com o número de escolhas que a gente tem e com a complexidade que a gente tem também. Então, por que muitas vezes a gente até procrastina? Por quê? Porque a gente tem tanta opção na nossa mente que o nosso cérebro é difícil tomar a decisão, demora muito. Quanto mais, se eu tenho uma decisão para tomar, é um tempo. Se eu tenho 5 decisões, o tempo é 5 vezes maior. Então o tempo aumenta de maneira proporcional com o número de decisões que eu tenho e com a complexidade das decisões. Então, se eu faço um checklist, primeiro um checklist, digamos, diário, não sei se seja viável, mas um checklist semanal, mais tranquilo, mensal ou até anual, quando eu faço isso, eu já reduzo as minhas decisões que eu preciso tomar, porque eu já estão anotadas ali. Então, essa lei de Hick, ela já nos auxilia nisso, porque nós sabemos tomar decisões, então, no que fazer ali, porque a gente já tem uma lista para essa semana, eu tenho essas coisas que eu preciso fazer, então eu vou olhando ali e vou fazendo. Isso facilita muito a reduzir procrastinação também. Então, essa é uma ferramenta de foco que é bem simples, como eu falei, bem fácil de ser aplicada, fácil de ser entendida, mas muito útil. Quando a gente começa a aplicar, a gente começa a ver os benefícios que ela nos traz. Espero que isso também ajude, agregue para vocês, como também para mim foi bem interessante conhecer e aplicar, que hoje eu tento utilizar bastante essa ferramenta hoje em dia.